abril, agora de 2023, eu gravei um vídeo muito importante que eu vou deixar aqui linkado para você já conseguir ver rapidamente, se é que ainda não viu, sobre alterações na Lei Maria da Penha. Foi a Lei 14.550 de abril de 2023 que promoveu alterações importantes, sobretudo na sistemática das medidas protetivas. Você sabe que Lei Maria da Penha é uma das leis que mais sofre alterações e também mais sofre com mudança de entendimento jurisprudencial. Então é preciso a gente estar sempre absolutamente atualizado no estudo dessa lei tão importante, porque realmente tem uma aplicação, infelizmente, uma aplicação muito intensa. São muitos os casos de violência doméstica no Brasil, portanto é uma lei intensamente aplicada, uma lei que felizmente uma lei que pegou e, portanto, ela vem sendo atualizada, melhorada, reformada e a jurisprudência vem acompanhando. Pois bem, em abril eu gravei sobre a Lei 14.550 as alterações nas medidas protetivas. Agora, em setembro, no informativo 786 do STJ, saiu uma notícia importante da jurisprudência que se acomodou a essa alteração legislativa. Então, nesse vídeo, eu vou lembrar um pouquinho do que foi essa alteração legislativa e daí nós vamos comentar sobre qual foi esse entendimento novo, importante do STJ a respeito disso e que saiu agora dia 13 de setembro de 2023. Bom, vamos que vamos. Estamos aqui com a minha lousa virtual e aí eu vou recordar, então, tá aqui, tá certo? A lei é essa lei 14.550, ela entrou em vigor dia 20 de abril de 2023 e ela alterou dois artigos importantes, o artigo 19 e o artigo 40, introduziu o artigo 40A na Lei Maria da Penha. Aqui eu vou falar especificamente a respeito do artigo 19, porque é a isso que se refere aqui a nossa alteração legislativa. Só para recordar, eu vou falar rapidinho, para ter um maior aprofundamento, eu vou deixar aqui linkado o vídeo em que eu falei das alterações da Lei Maria da Penha, um vídeo que está aí rodando bastante, tem mais de 13 mil visualizações até agora, e lá eu detalho mais todas essas alterações. Aqui eu vou passar rapidamente por elas e já comentar o que saiu nesse informativo. Bem, o artigo 19 é aquele artigo que prevê a sistemática das medidas protetivas e ele, o caput dele dizia o seguinte: as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Isso continua, não mudou nada. O que mudou foram os parágrafos 4º, 5º e 6º desse artigo 19. O parágrafo 4º passou a dizer o seguinte, que as medidas protetivas de urgência serão concedidas em um juízo de cognição sumária. Ou seja, não é preciso que o juiz tenha certeza do fato, da autoria ou da materialidade para conceder. A cognição é sumária, é superficial. Basta um grau razoável de verossimilhança, de aparência de verdade para que o juiz conceda inaudita altera pars, sem ouvir a parte contrária, a medida protetiva. Depois ele pode, claro, ouvindo a parte contrária, eventualmente revogar. Mas num primeiro momento, ele concede ali logo de cara, havendo uma mínima verossimilhança, né? A partir, portanto, do depoimento do ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso da avaliação da autoridade de inexistência de risco. Então, apenas se o juiz entender que não há risco nenhum, ele poderá indeferi-las. Isso significa que, havendo pelo menos a fumaça, a aparência de risco, ele deve conceder. No vídeo anterior, eu sei que tem muitas e muitas críticas de mulheres, mas sobretudo de homens, dizendo que isso é uma injustiça. Mas veja, o teor da medida protetiva é uma medida preventiva e uma medida cautelar. Aliás, uma medida pré-cautelar. Num primeiro momento, o juiz deve conceder a medida protetiva em caráter preventivo e pré-cautelar.
cautelar, sem ouvir a parte contrária, havendo pelo menos alguma hipótese de risco para a ofendida. Caso esse risco não se confirme, eu insisto, ele pode revogar a protetiva, ele certamente ouvirá o averiguado e ele pode aí tomar outra decisão. Mas a ideia é de que num primeiro momento, essa mulher, ela pode estar correndo um risco de vida. E aí essa demora na concessão pode custar a vida dela, que é irreparável, né? Que não vai ter retorno. Se o juiz ele decide que o homem vai ter que ficar afastado da mulher e depois ele conclui que ele decidiu errado, isto é reversível. Não é? Ele revoga a medida protetiva e tá tudo bem. Agora, se ele não concede a medida protetiva e essa mulher é morta, quem é que vai reparar esse dano? Como é que vai se resolver essa situação? Então é pensando nisso, nessa irreparabilidade do dano, do risco que pode estar correndo essa mulher, é que se entendeu que a medida protetiva ela deve ser concedida num juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida e que ela pode ser indeferida caso a autoridade conclua inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e de seus dependentes. Então, quer dizer, essa concessão num primeiro momento assume um caráter de pré-cautelar, né? Depois da sua manutenção, ela é propriamente uma medida cautelar, porque ela permitirá aqui o contraditório e a ampla defesa, mas num primeiro momento ela é tomada como uma medida pré-cautelar para assegurar a integridade física, a vida, integridade psicológica da vítima. Pois bem, o parágrafo 5º, ele foi também muito importante e talvez ele que tenha criado a confusão que agora o STJ veio resolver. Ele diz o seguinte, que as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência e do ajuizamento de ação penal, civil, da existência de inquérito policial ou mesmo do BO. Esse parágrafo 5º reforça essa natureza pré-cautelar, quer dizer, para você conseguir lidar, para você conseguir evitar um risco real e imediato, a mulher entra direto no juizado de violência doméstica, não precisa nem fazer BO, ele entra direto com o pedido de medida protetiva e o juiz, a priori, concede. Aí, digamos, o resto irá se desenrolar. Aí pode ser instaurado um inquérito policial, pode ser ajuizado uma ação civil, mas num primeiro momento a medida cautelar, ela independe, a medida protetiva de urgência, ela independe de qualquer providência anterior. É justamente essa ideia da premência, essa ideia da pressa, essa ideia de que eu não posso burocratizar. Essa ideia de que é para evitar um risco real e imediato, tem que ser desburocratizado, tem que ser fácil. Depois, as coisas, digamos assim, vão acontecer normalmente dentro do devido processo legal, mas num primeiro momento eu preciso evitar uma tragédia. Esse é o raciocínio. E parágrafo 6º, as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir o risco. É a ideia de que as medidas protetivas de urgência são medidas cautelares, mas não são cautelares processuais. Explico. Elas não visam acautelar o processo. O que é uma cautelar? Uma cautelar, ela visa de alguma forma assegurar um determinado bem até que se tome uma decisão final, né? Um determinado direito. As cautelares processuais, por exemplo, a prisão preventiva, ela visa assegurar o próprio processo. Não é? Ela visa que a pessoa não destrua provas, que a pessoa não intimide testemunhas, ela visa assegurar o processo. Já a medida protetiva da Lei Maria da Penha é uma cautelar que visa proteger a mulher, visa proteger a pessoa propriamente dita, não o processo. Por isso que ela não tem vinculação, ainda que haja um processo penal, um processo civil, a medida cautelar não está vinculada à duração do processo penal e do processo civil, a medida cautelar está vinculada à necessidade de risco. Enquanto houver risco, imagina que eu tenho aqui um ex aí que está me stalkeando, está me perseguindo, eu vou ter uma ordem de restrição contra ele enquanto durar essa situação. Enquanto durar essa situação de risco, essa ordem de restrição, de afastamento, de que ele não pode se aproximar de mim, tem que vigorar. Depois que a situação de risco cessar, acabou. Então, esses três dispositivos, né, sobretudo o parágrafo 5º e 6º, criaram ou levantaram novamente uma dúvida que já havia
mas acabaram aprofundando essa dúvida. Essa dúvida ela é muito importante até do ponto de vista operacional. E essa dúvida é a seguinte: qual a natureza das medidas protetivas? Qual a natureza? Porque se elas são concedidas enquanto durar a necessidade, se elas são concedidas independentemente da tipificação penal da violência, independente de BO, independentemente de inquérito, se elas são concedidas assim de forma autônoma, então será que elas têm natureza cível? Cível. E qual que é a importância de saber se as medidas protetivas têm natureza penal ou cível, independentemente do juiz que as decrete, se a natureza delas é penal ou cível? Bem, isso tem importância para muitas implicações. Por exemplo, para o recurso cabível. Qual recurso cabível contra a decisão do juiz que concede, que impõe uma protetiva ou que não impõe, que indefere o pedido de protetiva? Qual seria o recurso cabível? Se eu compreender que esse tipo de medida protetiva tem sempre uma natureza cível, eu vou ter que manejar os recursos lá do Código de Processo Civil, com os prazos do processo civil e etc. Se eu entender que essas medidas protetivas, embora independam de tipificação penal, embora independam de BO ou inquérito, têm natureza penal, bem, aí eu vou adotar toda a sistemática recursal do processo penal. Além disso, se eu compreender que as medidas protetivas são cautelares de natureza cível, elas vão obedecer não apenas a sistemática recursal, mas toda a tramitação de uma cautelar cível. Então, quer dizer que o juiz ele deveria citar o réu, né, o requerido, para contestar a cautelar, não é isso? Para contestar aquela cautelar, sob pena de revelia, né, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial. Olha quanta coisa diferente que a gente estaria importando da sistemática cível. Por um lado, adotar a sistemática cível seria pior para a vítima, porque obrigaria a ter essa contestação antes, essa maior morosidade. Por outro lado, isso também seria pior para o réu, para o requerido, porque se ele não contestasse no prazo essa cautelar, então ele estaria admitindo como verdadeiros os fatos ali alegados, seria bastante diferente. E aí que entra esta decisão recente, agora de setembro de 2023 do STJ, que eu vou mostrar para todo mundo. É uma decisão que saiu aqui, vou tirar minha carinha, porque aqui minha carinha está só atrapalhando. Ela saiu do informativo 786, para quem atua na prática é muito importante, para quem vai prestar concurso público também é super importante essa atualização. Não tem o número do processo, porque é um processo que tramita em segredo de justiça, mas é um acórdão na quinta turma do STJ, que foi julgado dia 5 de setembro de 2023, um dia depois do meu aniversário, portanto, e diz o seguinte: Lei Maria da Penha, alteração da Lei 14.550, que é isso que eu acabei de comentar aí brevemente. Previsão de uma fase pré-cautelar. Pré-cautelar é aquilo que eu disse. A concessão ou a decisão sobre a protetiva, ela vai ter uma fase pré-cautelar. Antes de ouvir o requerido, antes de exigir mais provas, o juiz decide apenas com base no depoimento da requerente. Essa é a fase pré-cautelar. Previsão de uma fase pré-cautelar na disciplina das medidas protetivas de urgência, mas manutenção da natureza cautelar penal das medidas previstas nos incisos 1, 2 e 3. As medidas previstas nos incisos 1, 2 e 3 são aquelas medidas de afastamento e proibição de contato. E essas medidas de afastamento e proibição de contato sempre, ou sempre não, mas já têm sido há algum tempo consideradas como medidas de caráter penal. Por quê? Primeiro porque elas implicam, em certa medida, uma restrição à liberdade de locomoção. E depois porque, uma vez descumpridas, elas implicam inclusive a possibilidade de prisão preventiva do réu. Então elas têm, segundo já se decidiu, caráter penal. O que o STJ está aqui dizendo é, mesmo com alteração da lei,
É isso que o STJ está dizendo. Mesmo com a alteração da lei, essas medidas cautelares, incisos 1, 2 e 3, não importa por quem elas sejam decretadas, mas elas têm caráter penal. E isso vai ter importância para todo o resto, como a gente falou. Aplicação do procedimento previsto no CPP. A alteração promovida pela Lei 14.550 não provocou qualquer modificação quanto à natureza cautelar penal das medidas protetivas previstas no artigo 22, incisos 1, 2 e 3. Apenas previu uma fase pré-processual na disciplina das medidas protetivas de urgência. Eu insisto, essa fase pré-processual é justamente a possibilidade de o juiz decidir sobre a cautelar antes de qualquer outra providência, independentemente de qualquer outra providência, inclusive do oitivo do requerido ou da exigência de que a requerente faça BO, instaure inquérito, ingresse com uma ação cível. Não, o juiz decide antes. E depois é que aquela cautelar, obviamente, vai ouvir o requerido e aí o juiz ele pode reavaliar, ele pode revogar aquela cautelar se ele decidir que ela foi mal aplicada, que ela não era mesmo necessária. É isso. Esse acórdão aqui que saiu no informativo 786, ele cita um outro acórdão que eu queria aqui aproveitar o ensejo e dar uma olhadinha contigo, porque é um acórdão também relativamente recente, do final de 2022, nesse especial 2009-402, esse recurso especial que também foi julgado pela 5ª turma em 2022, e neste acórdão, que é citado por neste aqui que é anterior, que é citado pelo que veio agora, o STJ bota aí uma pá de cal na discussão sobre a natureza jurídica das cautelares 1, 2 e 3. Ele fala o seguinte: penal, processo penal, recurso especial, Lei Maria da Penha, medidas protetivas de urgência, natureza jurídica, tutela provisória cautelar, ok? Caráter eminentemente penal. E por quê? Porque, em primeiro lugar, elas provocam uma restrição da liberdade de ir e vir do suposto agressor e, por outro lado, protegem a vida e integridade física e psíquica da vítima. Ademais, elas carregam consigo possibilidade de decretação da prisão preventiva ao renitente, aquele que descumprir a medida protetiva, aplicação do diploma processual penal à matéria, a aplicação do diploma processual penal à matéria, recurso especial conhecido e provido para afastar a determinação de citação para apresentação de contestação dos efeitos e dos efeitos da revelia em caso de omissão. Então, nessa situação, o que tinha acontecido com o tribunal de origem, com o juiz de piso, é que o juiz de piso, ele procedeu como se fosse uma cautelar cível. Ele, ao receber o pedido da cautelar, entendeu que ela tinha natureza cível e, portanto, determinou a citação do requerido para apresentar contestação sob pena de revelia, em caso de omissão. E o que o STJ está falando, isso foi ratificado pelo Tribunal de Justiça, mas o que o STJ está falando, tudo errado, não é assim que se processa cautelar a medida protetiva 1, 2 e 3. Não importa se o juiz é criminal ou cível, se é uma vara única, não importa. A cautelar 22, 1, 2 e 3 tem caráter penal. Então ela deve ser processada de acordo com o caráter penal. E agora, com o advento da Lei 14.550, não apenas deve ter caráter penal, como deve ter aquela fase pré-cautelar, em que o juiz decide de cara. E depois a tramitação segue o rito das cautelares, mas da cautelar penal, não é de uma cautelar cível. E isso vai ter impacto não apenas na tramitação, porque, como eu disse, imagina se eu considerar a natureza cível e o réu não contestar, reputam-se verdadeiros. Isso não existe no âmbito penal. Isso não se aplica no âmbito penal e não se aplica aqui no âmbito da Lei Maria da Penha, é o que o STJ está dizendo. Então, isso impacta tanto no processamento em primeira instância da própria cautelar, quanto na sistemática recursal. E aqui eu já passo para os finalmente, abordando, então, talvez o tópico mais polêmico dessa história toda. Qual é a sistemática recursal aplicável às medidas protetivas 1, 2 e 3? Bom, nós já sabemos, já é um bom começo, qual é o procedimento não aplicável. O procedimento não aplicável é toda a sistemática recursal do processo civil.
Então não é aplicável o agravo de instrumento, não é aplicável a apelação cível, não são aplicáveis aqueles procedimentos previstos no Código de Processo Civil. Isso, então, já ficou bastante bem delimitado, tanto com esse acórdão de 2022, quanto agora com o acórdão de 2023. Agora, não sendo a sistemática civil e a sistemática processual penal, aqui nós temos uma grande controvérsia, uma enorme controvérsia, porque não há consenso. Eu posso te dizer o que tem prevalecido aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas o STJ não tem uma posição fechada sobre isso e em muitos outros tribunais é diferente. Então, existe basicamente a seguinte divergência. Em relação à decisão que impõe uma medida protetiva, qual recurso cabível? Duas posições. Rese, o recurso em sentido estrito, por uma interpretação extensiva do 581, inciso 5, 581 é o rese e o inciso 5 é aquele rese que fala sobre medidas cautelares. Então se faz uma interpretação extensiva do 581, inciso 5 e se ingressa com rese contra a imposição da medida cautelar e, em termos de medida de ação impugnativa, que não é recurso, HC. Então HC ou rese, esqueci de colocar as duas alternativas, né? Dois recursos que são ventilados, que são aventados. O rese e a apelação do 593, inciso 2, aquela apelação de decisões definitivas ou com força de definitivas das quais não caiba rese. Tem TJ que acha que é rese, tem TJ que acha que é apelação. Tem TJ que acha que é rese, tem TJ que acha que é apelação. Aqui no estado de São Paulo, embora não haja posição pacífica, tem se consolidado mais e mais o entendimento de que seria o rese, por interpretação extensiva do 581, inciso 5. Mas quando se ingressa com a apelação, o tribunal tem admitido, pelo princípio da fungibilidade. Em outros tribunais, Tribunal do Amazonas, por exemplo, que entende que a apelação, quem entra com rese também tem sido admitido pelo princípio da fungibilidade. Então, os tribunais hoje, e o STJ e o STF não têm ainda posição pacificada, mas entendem que é um recurso criminal, seja apelação, seja o rese. A boa notícia é que os dois têm o mesmo prazo de 5 dias, e é possível acolher um pelo outro pelo princípio da fungibilidade, diferente de se alguém resolver entrar com agravo de instrumento, que aí tem um prazo completamente diferente e aí não vai ter fungibilidade que salve. Então essa definição de que não é um recurso cível, de que é um recurso criminal, ela já resolve bastante. Aí qual recurso criminal, apelação ou rese, e ainda há esta controvérsia. Paralelamente à apelação ou rese, é também em muitos tribunais de justiça admitido o habeas corpus. Por quê? Porque embora essa cautelar não implique prisão diretamente, o seu descumprimento poderia implicar em prisão. Então, como ela tem caráter penal, isso o STJ acabou de afirmar, como ela tem caráter penal, caberia também por parte do requerido o HC. Então, vamos sistematizar por parte do requerido. Recurso, rese ou apelação e ação impugnativa, o HC. Por parte da requerente, imagina que a mulher requer a protetiva e ela é indeferida. Ela é indeferida ou, num primeiro momento, ela é deferida e depois ela é revogada. Num primeiro momento ela é deferida e depois ela é revogada. Ou o juiz concede a protetiva com prazo determinado, que é o que a lei não permite mais, você viu comigo, 14.550, é o que a lei não permite mais, ele concede com prazo determinado. Qual recurso cabível por parte do órgão de acusação contra essa decisão que indefere o pedido da protetiva, ou que revoga a protetiva, ou que dá um prazo determinado para a protetiva? Ou seja, qual é o recurso adequado para proteger a vítima? É a mesma controvérsia, Rese ou apelação. Aqui no estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça tem começado a formar um entendimento mais consistente no sentido de que seria o rese, com interpretação extensiva do 581, inciso 5. 581, inciso 5. Então, tem prevalecido aqui em São Paulo que é tanto da parte do requerido quanto da parte da requerente
o reze, mas há também tribunais que aceitam a apelação e muitos aceitam qualquer um dos dois não, entendem que seria apelação, mas aceitam o reze, ou entendam que seria o reze, mas aceitam a apelação pelo princípio da fungibilidade recursal. Então, da parte da requerente, reze / apelação, dependendo do tribunal no qual você está atuando, ou uma medida que não é o recurso, seria o MS, o mandado de segurança, né? Do parte do réu, a medida seria o HC, da parte da vítima, a medida seria o mandado de segurança, eventualmente, se houver algo, algo muito absurdo nesse indeferimento, muito explícito. Nós sabemos que tanto o habeas corpus quanto o mandado de segurança tem âmbitos aí mais restritos de cognição, mas os dois poderiam ser manejados, o habeas corpus para o requerido e o mandado de segurança para a requerente, certo? Então, com isso a gente se mantém absolutamente atualizados. Tem mais coisa, viu, que saiu recentemente de Lei Maria da Penha, e eu vou dar aqui uma pausa na nossa sequência, né, de estudo dos crimes em espécie para falar um pouquinho dessas atualizações, que isso é muito importante. Fica com a gente. Qualquer dúvida, você sabe, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Mua!